Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui, trazendo mais um conteúdo a respeito dos benefícios que a engenharia de manutenção, engenharia de confiabilidade e gestão de ativos podem trazer para a sua vida profissional, né? Mas antes de falar aqui sobre quem é meu convidado, que eu já adianto, é um cara excepcional, eu queria trazer alguns recados, né, que é extremamente importante. Primeiro recado, que se você não segue a gente, por favor, siga aqui, que isso nos ajuda a atingir mais pessoas, que esse conteúdo fará diferença na vida delas. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, por favor, avalie esse conteúdo em 5 estrelas também e compartilhe isso com seus amigos através do WhatsApp, se esse conteúdo fizer sentido para ele. E o último recado que eu queria trazer é: comentem os nossos conteúdos. Por quê? Todos os convidados que eu trago aqui, eu tento imaginar quais seriam as perguntas que você faria para ele. Então eu as crio. Então, para eu conseguir direcionar cada vez mais meus conteúdos para atingir a sua necessidade, eu quero saber a sua dúvida. Então, comente aqui o que você está querendo saber mais, comente aqui o que você está achando dos nossos conteúdos. Assim eu vou conseguir melhorar cada vez mais o conteúdo para você. Porque, como eu já falei, eu respeito o seu tempo de estar aqui me ouvindo. Beleza? Vamos para o conteúdo. Meu convidado de hoje, pessoal, se tornou um amigo pessoal. Ele é consultor de confiabilidade na Petrobras, trabalha com a parte de exploração e produção. O nome dele é Felipe Barim. Pô, esse bate-papo que eu tive com ele aqui foi bem legal, então tenho certeza que vocês irão gostar. Vamos para o conteúdo. Muito boa tarde, meu amigo Felipe Barim. Tudo bem, cara? Tudo bom, Ulisses? Certinho, cara. Como é que você bom tá? revê-lo. Pô, bom revê-lo, né, cara? Sempre bom essa vida corrida que a gente tem, a gente quase não consegue se falar. Pô, a gente trabalhava junto pra caramba, agora que essa vida corrida maluca, a gente não tá conseguindo se encontrar mais. Pô, mas enfim, mas que bom que agora temos essa forma de nos comunicarmos, né, cara? E a ideia aqui, Barim, como eu tenho falado com as pessoas que têm comentado os nossos conteúdos a respeito do que estamos trazendo em relação à confiabilidade, né? Que o objetivo aqui sempre é trazer pessoas realmente que fazem acontecer a engenharia de confiabilidade nas empresas nas quais trabalham, né? E de uma forma muito transparente, e é realmente as pessoas que trazem resultado para as companhias. Não simplesmente faz um curso ou aprende aquele conteúdo e não aplica. Então, estou trazendo só pessoas que realmente aprenderam o conteúdo e colocam realmente na prática e geram resultados para as empresas. E, cara, nada mais justo que trazer você. Quando eu conheci você, eu já não faço a mínima ideia de quanto tempo eu te conheço, cara. Eu tenho de sistema Petrobras 14 anos. Eu não lembro, cara. 2013 que eu acho que eu te conheci, não foi? Exatamente, por aí. Foi quando mais ou menos eu iniciei aí na área de confiabilidade. Eu também não iniciei com confiabilidade na empresa. Legal. Então, é exatamente isso que eu gostaria de trazer no primeiro momento, Felipe. Primeiro, poxa, você se apresentar para todo mundo aqui. Poxa, quem é você? De onde você veio? Como é que você adentrou nesse mercado de confiabilidade, estudar? Conta a sua história, meu amigo. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, né, Ulisses, aí, cara, participar aí do teu projeto, né? Tu sabe que tu é um dos meus mentores na minha carreira aí de confiabilidade. Pô, que isso, cara. E, bom, eu sou engenheiro mecânico, né? Sou formado em 2003 e atualmente eu trabalho na Petrobras, né? Estou há 15 anos na Petrobras e atualmente eu atuo como consultor aí de confiabilidade, né, na área de AIP, que é a área de exploração e produção. Mas assim, vamos lá, um pouquinho antes de eu adentrar como que eu iniciei na confiabilidade, é até interessante, né? Eu estava aqui, né, avaliando a minha carreira. Pós-formado, vamos dizer assim, tive algumas experiências anteriores aí à Petrobras, né? E pós-formado, então, vou destacar 2 momentos, né? Primeiramente, eu trabalhei numa empresa, né, no ramo aí de manufatura, né? Então, tinha um viés bastante de linha de produção, né, muito aquele conceito lean, produção enxuta, né? Então, atuava bastante com corretiva, buscar otimizar a produção, e até aquele momento, né,
nunca tinha ouvido falar de confiabilidade, né? E nem na empresa. Depois, a minha segunda experiência foi na área de projetos, né? Projetos de máquinas agrícolas. E aí, na área de projetos, o que a gente fazia, né? Então, projetava e ia lá fazer testes de campos nessas máquinas, né? Nas fazendas, nas colheitas. E até aquele momento, novamente, nenhum contato com confiabilidade. Eu tive falhas e fazia melhoria e a vida continuava. E interessante que, recentemente, em alguns eventos, né, de confiabilidade, manutenção, encontrei alguns colegas dessas empresas. Pô, que bacana. Dando trabalhos de confiabilidade. Aí eu já pensei, pô, como evoluiu, cara, né? Assim, o tema aqui no Brasil. E assim, e aí na Petrobras, como é que foi essa minha trajetória? Eu entrei como engenheiro mecânico, né? Isso foi em 2008. Aí depois do curso de formação, né, eu fui alocado na Universidade Corporativa, né? Então a minha atuação era bastante de docência, de fomentar a capacitação e dar suporte técnico, e nesse caso ligado à manutenção em grandes máquinas, né, na área aí das usinas termoelétricas. Então, trabalhando ali com as turbinas a gás, né, geradores. E como eu iniciei uma área corporativa, né, de escritório, né, então fui muito incentivado ali a quê? A ir a campo. Comprei muitos trabalhos, testes de performance, partida, paradas de máquinas, abertura aí de overhauls, de compressores. Então foi um grande treinamento, né, e aquisição de experiência. Mas no grupo que eu trabalhava, na minha gerência ali na Universidade Corporativa, tinha um especialista de engenharia de confiabilidade. Então, ao longo ali da minha atuação, ele foi me incentivando também a fazer, né, um ou outro curso, né, e ali aquilo já começou a me chamar a atenção, né, porque eu achei, pô, eu atuo aqui com os equipamentos, eu não estou fazendo nada disso, eu nem sabia que existia isso. Né? Exatamente. E ele, né, apresentando os trabalhos e tal, beleza. Mas o que aconteceu? Aconteceu que esse colega, ele sinalizou que ele ia, né, se aposentar. Né? E aí, né, eu logo vi isso como uma oportunidade. Então, eu já sinalizei lá para o meu gerente, olha, deixa eu assumir essa área. Né? Achei interessante. Eu vou me capacitar, vou dar conta aqui das pendências, já vou fazer aí o processo de transição e eu quero me especializar nessa área. Não sabia nada disso, né? Assim, no sentido de eu não tinha competência, não tinha aprendido na graduação, né? E no final ele se aposentou. Isso foi então ali em 2011, mais ou menos. E a partir daí é que eu segui atuando e dedicando no tema. Então esse foi meu contato, né? E aí transformou, né? Ou seja, deu aquela mudança, né? Eu não sei como teria sido, né, a minha carreira, né, as mudanças de gerência, mas aí a partir dali, até hoje, estou atuando no tema aí de confiabilidade. Pô, bacana, cara, bacana. Porque eu ia fazer exatamente essa pergunta, como que a partir do momento que você teve contato com engenharia de confiabilidade, né, e como transformou a sua carreira, né? Então você já respondeu, porque é nítido as pessoas que eu converso, e eu sempre quero trazer amigos aqui, tá, Barim, que realmente vão trazer as realidades nus e cruas do que o processo de aprendizado, implementação. E a gente sabe que quem trabalha com confiabilidade tem pouco apoio, a verdade é essa, a gente sabe disso, tem pouco apoio, mas quando começa a gerar os resultados, os apoios começam a surgir, então isso é bem legal. E você trouxe isso, porque, poxa, você trabalhava numa empresa de projeto, depois manufatura, só corretiva, e, cara, não foi diferente de mim. Quando a gente conversa, esse mercado, mesmo você falando que está evoluindo, você, poxa, encontrou pessoas que vieram da empresa na qual você trabalhou e que está fazendo confiabilidade agora, mas se você for ver, cara, são poucas pessoas ainda que estão fazendo confiabilidade. É um nicho muito específico. Pô, a gente tem alguns eventos no Brasil, só um que retrata sobre isso. E você vê que sempre são as mesmas pessoas que frequentam, e um ou outro que vai, que a gente chama daqueles desbravadores também, que ouve isso em algum lugar e vai ver, porque realmente é ruim você sempre trabalhar com corretivo. Então, sim, pô, legal você trazer exatamente isso. É aquele ponto, né, Ulisses?
te encontra, tá aplicando, né? Aí tu tem aquela visão que aquela empresa tá com a sua estrutura, com seus processos redondinhos. Na verdade, o setor de engenharia de confiabilidade vira aquela referência, aquele único engenheiro de confiabilidade que está fazendo aquele estudo fez talvez pontualmente. Isso é o nosso grande desafio aí, né? Exatamente. Da maioria das empresas, com certeza. Cara, e depois que... É porque as pessoas conhecem pouco sobre como a Petrobras é uma empresa excepcional, né? Então a gente não tem nem o que questionar, não tem o que falar. Pois existe uma universidade corporativa para capacitar a equipe, a mão de obra dela. Por quê? Os processos de indústria de óleo e gás, eles são extremamente complexos e incertos, né? Então você precisa realmente ter uma capacitação muito maior, muito mais acima da média do que em outras unidades de negócio, né? E para você, como foi você sair, né, do ambiente corporativo, de treinando, capacitando as pessoas, formando pessoas, o que eu acho que foi excepcional para você, vendo de fora, o network que você criou no sistema Petrobras como um todo, poxa, você conversava com todas as unidades de negócio da companhia, isso. E hoje você está num ambiente de exploração e produção, cara, que é um ambiente que é a galinha dos ovos de ouro da empresa, que todos os projetos são projetos que são muitos milhões, milhares e bilhões de dólares, e você trabalhando com confiabilidade para garantir e suportar a disponibilidade e a continuidade operacional desses negócios. Cara, qual é o desafio maior hoje para você de estar nessa área fazendo esse tipo de trabalho, cara, de estudos para suportar os gestores em melhores tomadas de decisões baseado em confiabilidade? Como que é isso hoje para você? Então, vamos lá. É isso, né, Ulisses? Quando eu comecei a atuar, né, na confiabilidade, o primeiro ponto foi assim, tive que buscar esse desenvolvimento, né, cursos, certificações, e assim, eu acompanhei muitas consultorias, né, que a gente contratava para realizar os estudos aí de confiabilidade. E aí ali foi adquirindo um know-how, depois busquei certificações e busquei assim a aplicação, né? Então, inicialmente eu praticamente me tornei assim, um especialista de simulação RAM, né, de estudos RAM, principalmente aplicado na área de projeto, né, na área de projetos. E assim, o grande divisor de águas, né, para mim, na carreira, né, e no tema, foi quando eu conectei com a IP, que tu colocaste, né? Porque eu me recordo claramente de, em algum momento, estar envolvido em uma análise, e existia um consultor técnico à época, e que falou o seguinte, olha, a nossa produção aqui do IP vai dobrar, que é a época dos desafios do pré-sal, claro que ainda temos, na época, né? Nossa produção vai dobrar, nós teremos 2 IPs, né? A gente tinha uma produção e agora a gente iria dobrar daqui, né, a uma década. Essa década é agora, né? E aí eu me recordo que, assim, a pergunta dele, como que nós aqui da confiabilidade, como que a gente vai atuar? O que a gente pode fazer, né? O que a gente tem que fazer? E naquela época, então, eu me envolvi em muitos, né, estudos de confiabilidade dos projetos que hoje, né, que há poucos anos atrás entraram em operação. Isso é muito interessante, porque a gente enxerga, né, aqueles cenários, né, aqueles dados que nós utilizamos. As incertezas. E, claro, né, infelizmente, equipamentos falham, temos alguns problemas de projeto, e isso é aquela retroalimentação necessária para a gente ter a melhoria. Mas, assim, a gente atuar desde a fase de projeto é sempre um ganho enorme. E aquela época, Luiz, a gente ainda não tinha, né, um processo em que todas as nossas plataformas, vamos assim dizer, né, tinham estudos de confiabilidade. A partir daquele momento, né, isso foi acontecendo, foi, digamos, né, foi uma vitória, foi um ganho enorme. A gente está avançando nesse processo e hoje todas as nossas plataformas, todos os portais, né, FEL, a metodologia FEL, exigem, né, um estudo de confiabilidade para suportar e subsidiar a decisão. Então, hoje, assim,
é muito gratificante. A gente está atuando aqui, um dos exemplos de aplicação. Claro que a gente tem aplicações, aquelas tradicionais aqui dos nossos estudos, que é a gente, né, tratar o dado, executar análise de dados de vida, suportar, né, ali com a quantificação da confiabilidade para suportar uma decisão. Então, a gente tem inúmeros casos, exemplos de melhoria de disponibilidade projetada, de melhoria de ganho de eficiência, eliminando as causas raízes. E o mais interessante que eu vou frisar, né, o estudo não gera o valor. Exatamente. Eu faço o estudo ele suporta a decisão, agora a gente vai adquirir o valor e vai consolidar anos depois. E por isso a importância do processo, da estrutura na companhia, porque senão a gente tem estudo, olha, se eu fazer a compra desse material aqui, um capital spare, ou um material de reposição, ou eu mudar no projeto um arranjo, eu só vou enxergar isso, né, anos depois. A gente precisa ter esse monitoramento, a gente precisa manter os modelos e os estudos de confiabilidade vivos. E isso que a gente está fazendo hoje. Então, esse é um grande desafio aqui nosso no IP, e, assim, sou muito feliz por, né, a gente está nesse momento de cultura de dados, né, e já passou a fase, né, Alice, a gente sabe, teve junto aí em todas essas batalhas, né, em que a gente, assim, precisa convencer gestores, né, a gestão, o sistema de gestão, da importância que tem também essa cultura de confiabilidade, que tem os estudos de confiabilidade. Hoje, aqui na nossa empresa, isso não é mais necessário, né? Então, a gente tem patrocínio, né, e a gente está estruturando processos agora. A gente precisa perenizar e alavancar cada vez mais, né, para ter essa rotina, né, de aplicação. Hoje, a gente vai em grupos de trabalho com engenheiros da área de automação, engenheiros eletricistas, que não são da área de confiabilidade, né? Ou seja, eles não são os engenheiros de confiabilidade. E eles buscam, eles querem os estudos de confiabilidade, né? Eles querem ter mais um suporte à decisão que vai, né, corroborar e conectar com os seus conhecimentos, né, implícitos ali sobre o equipamento. Então, o nosso grande desafio, na verdade, é a gente, né, ter pessoas capacitadas, né, ter um processo, né, bem estruturado, e que a gente consiga, né, disseminar isso, comunicar. A gente fala assim, o problema da confiabilidade não está na análise técnica. A gente tem bons técnicos, excelentes técnicos, a gente tem cursos, como tu falaste, curso de uma trilha de confiabilidade na companhia, né, bastante robusto, né? O nosso desafio está ali no sistema de gestão, está na comunicação, está na disseminação, porque a gente quer ajustar o que? A gente precisa inserir isso como um valor, assim como temos o valor da cultura de segurança, a cultura de segurança de processo, né? Existe também a cultura de confiabilidade, porque todos têm um papel na corrente, né? Eu posso até fechar aqui, porque eu gosto muito de definir conceitos, esse é um ponto importante também. Mas como todos têm um papel para confiabilidade, no sentido mais amplo, né, no sentido de cultura, aí tem depois o engenheiro de confiabilidade, que esse especialista e tem as suas atribuições de facilitar, de conhecer o método FINEM, as metodologias, as aplicações, as normas, né, e fazer um trabalho bastante matricial, né, com as demais áreas de conhecimento. Exato. Eu queria só voltar algumas palavras suas, porque o nosso público aqui, tá, Felipe, ele tem pessoas que têm muito conhecimento, tá? Muito mesmo. Isso é até um prazer de quem está ouvindo a gente, é ter um prazer ter vocês aqui ouvindo a gente, porque tem umas pessoas que são muito, muito gabaritadas que estão curtindo o nosso conteúdo, tá, Felipe? Muita gente mesmo. Mas também temos pessoas que estão adentrando, conhecendo. Então, algumas falas que o Felipe trouxe, por exemplo, de fazer análise de dados, a confiabilidade ela precisa de ter informações dos equipamentos. Que informações são essas, né? Dados de quando esse equipamento falhou, que tipo de falha que aconteceu, poxa, qual foi o dia que quebrou, enfim, são essas informações que nós tratamos para poder fazer previsões para
definir melhores estratégias de manutenção. Mas pelo discurso que o Felipe trouxe, para vocês entenderem como que a Petrobras, ela eu posso até falar isso, eu acho que eu não vou estar enganado de falar nisso, porque eu conheço sempre a Petrobras, Felipe, mas hoje a Petrobras é a empresa no país que mais forma engenheiros de confiabilidade. Por quê? Não existe essa graduação. Não existe graduação de engenheiro de confiabilidade no mercado. Então a Petrobras, pela demanda que ela precisa, ela forma os profissionais dentro de casa. Então, é muito interessante você trazer isso, que as pessoas não têm muita noção, né, do tamanho que é a Petrobras, o sistema Petrobras como um todo, e como a necessidade de um engenheiro de confiabilidade para a empresa é importante, e ela forma isso dentro de casa. E para vocês que estão ouvindo a gente entender, indo em outras empresas, você vai ver 2, 3, 4, 15, até 20 engenheiros de confiabilidade. Petrobras, você vai ver, tem mais de 300 pessoas que trabalham com isso, 400 pessoas que trabalham com isso. Obviamente, em sites distintos, mas trabalham porque a necessidade é muito grande. E o que é legal, aonde é escasso, existe oportunidade. Então, em outras empresas, outros segmentos de negócio que não é petróleo e gás, se não tem, olhe essa possibilidade de você ser essa pessoa. Porque, pelo tudo que ele trouxe aqui, os processos, os resultados, vale muito a pena. E trazendo isso aqui que eu acabei de falar, Felipe, eu queria literalmente ter a sua opinião de realmente aprender confiabilidade mudou a sua carreira. Porque você, de engenheiro de manutenção, engenheiro mecânico, cara, hoje você é consultor da Petrobras. Então, cara, é uma transformação na carreira profissional de você virar. Então, eu queria que você trouxesse a sua percepção para quem está nos ouvindo e nos vendo, se realmente vale a pena estudar confiabilidade, se vale a pena gerar resultados através da confiabilidade para a companhia. Eu queria que você falasse sobre isso. Beleza, Luiz, com certeza. Então, como eu falei, o meu início de desenvolvimento foi com muita prática no tema de confiabilidade, né? Então, eu acompanhei muitas simulações e depois eu fui migrando, né, para as outras técnicas e metodologias, né, como FINEA, RCM, por exemplo, né? Então, assim, a principal mudança que eu vejo, né, assim, o engajamento no aprendizado, isso aí foi, assim, fundamental, né? E a gente ter esse trabalho, porque um dos, digamos, pontos importantes de quem está pensando em atuar, né, em confiabilidade, é essa atuação matricial, né? Dificilmente um trabalho, um estudo que envolva a engenharia de confiabilidade, ele é solo. Exato. Tá? Então, vai precisar de conhecer os setores, conhecer as pessoas, se envolver, né, ter a empatia, ter algumas características ali que vão facilitar e vão impulsionar. E aí, assim, atuar, né, ter atuado, né, atuado aí com vários estudos em diversos setores, isso com certeza me deu mais visibilidade, né, dá visibilidade, porque no final acaba sendo envolvido, né, em diversas decisões, né, que aí o estudo ou que a empresa está demandando. Então, certamente, sim, deu visibilidade, né, alavancou. Eu tive experiências também de liderança, hoje sou, né, um referente técnico, e aquele mantra, né, a gente acaba também disseminando muito. E é o mantra de quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, certo? Exato. Uma coisa que você falou que é legal. A gente acaba... Né? Desculpa que deu um delay para mim aqui, me perdoa. Continua, me perdoa. Não, vai lá, porque eu só estava fechando que isso é um ponto, sim, que tem muitas oportunidades, né, para confiabilidade, eu acho que em qualquer empresa, né, Luiz, porque a gente está agora na fase, né, de cultura de dados, né? Então,
um engenheiro novo, hoje, eu acredito que ele vai precisar, né, se especializar, né, tanto nesses soft skills, vamos dizer assim, né, quanto né, nas aplicações de confiabilidade, essas metodologias, nas normas, né, mas também, né, no que está hoje na vertente da tecnologia em termos de inteligência artificial, na programação, etc. Então, a gente vai unir várias características, né, para ter esse destaque. E, além disso, e aí é o ponto, né, porque o engenheiro de confiabilidade ele é muito analítico, ele deve ser analítico, ele tem esse perfil. Né? Agora, a gente não deve abandonar, Ulisses, essa é a minha visão, né, abandonar a engenharia tradicional, né, sabe Exato. Disso. Então, assim, não tem bala de prata, eu digo, né? Então, assim, agora eu vou atuar na confiabilidade, e vou me destacar, vou fazer uns estudos. Não é isso, isso não vai resolver, né? Por isso é importante, né, ter o conhecimento dos equipamentos, conhecer o seu processo, conhecer os setores, fazer rodízio, né, fazer o que hoje chamam, né, de Gemba, né, conhecer, ir na prática, se for possível. A gente aqui no IP tem uma dificuldade adicional, né, que quando eu trabalhava com a área de gás e energia, não tinha, né? Então, assim, lá eu vou para campo e eu vou lá, converso com o operador. Aqui no IP, isso já tem, né? Tem que planejar, tem que avaliar a necessidade. Então, muito mais difícil ir a campo, né? Então, por isso, todas as experiências anteriores, assim como fazer aí os contatos, entender o processo, entender a mecânica das falhas, né? Dos equipamentos, tudo que a gente está estudando, isso é necessário, né? Essa engenharia, né? A engenharia tradicional, a engenharia dos equipamentos, a engenharia precisa... Do processo, precisa ser desenvolvida. E aí não tenho dúvida, tá? Por isso é um profissional um tanto difícil, né? Assim, difícil, um tanto raro, porque assim... A gente chama de mosca branca, né? Mosca branca. Profissional completo... eu mesmo assim, não me considero que profissional completo. Por quê? Porque tem diversas metodologias que a gente não aplicou ainda. É vasto, né? Tu pode se especializar em vários. Mas assim, e aí se a pessoa é um engenheiro que teve uma experiência de campo, conhece os equipamentos, aí, né, tem a visão tecnológica já atual aí de aplicações de machine learning, inteligência artificial, monitoramento, né, sensoriamento, aplicado, aliado aqui às ferramentas aqui de confiabilidade, não tenha dúvida que tem uma oportunidade enorme de ganhos para a companhia e para a sua carreira. Né? Exatamente. Isso assim, é certo, com certeza tem espaço para desenvolvimentos. Né? Eu fiz um podcast com um amigo nosso, o Thiago Hiller, que saiu da empresa e foi para o Canadá. Ele traz quase a mesma fala, cara, mas é uma coisa que para mim, né, no meu caso, foi um desafio muito grande quando eu me tornei engenheiro de confiabilidade. É isso que você falou, você sai da faculdade, começa a trabalhar com máquinas e tal, engenheiro mecânico também. Só que aí, quando eu fiz meu primeiro curso, eu tive que coordenar um RCM. Cara, eu nunca tinha me relacionado com tanta gente ao mesmo tempo. Então, eu tive que desenvolver habilidades que hoje chamam de habilidades de liderança, de você conseguir... Eu não tinha noção disso, eu aprendi na marra a conversar com as pessoas, tirar o melhor delas para construir um estudo. Então, além de tudo que você falou das competências técnicas, o engenheiro de confiabilidade, ele desenvolve capacidade não somente analítica, mas também de gestão de pessoas, gestão de comunicação. Ele desenvolve aquela que a gente chama de aquele profissional que articula muito bem, porque ele precisa 100% das pessoas para que o trabalho dele possa acontecer. Então, eu acho que esse também é um diferencial muito grande para a gente, que somos engenheiros de confiabilidade. Isso, literalmente, nos chancela como profissionais que hoje são escassos e que, poxa, eu tenho competências técnicas e eu também tenho competências comportamentais. Então, eu consigo me relacionar bem com outras pessoas, eu consigo liderar projetos que não dependem de mim, dependem de outras pessoas. Então, o que eu acho fantástico da nossa área é isso.
e ela desenvolve a gente de uma forma muito abrangente e também de uma forma muito específica para aplicar conhecimento técnico. Então, eu acho que isso é fantástico na nossa aula e só corrobora o que você tem trago aqui, que eu acho que é fantástico. Com certeza. E uma outra questão também, Felipe, que eu, se puder também, tá? Que as pessoas gostam de ter exemplos práticos, né? De quando a gente está falando. Se você puder falar, obviamente, também. Cara, um estudo que você desenvolveu, que não precisa falar de resultados financeiros ou de disponibilidade, mas que o resultado prático desse trabalho que você desenvolveu fez com que, poxa, você... Cara, isso foi bom para minha carreira, isso foi bom para o meu aprendizado, isso foi bom para minha vida. Um projeto que você desenvolveu nesse... Eu já sei, eu conheço vários que você desenvolveu, mas eu queria que você trouxesse um que realmente é aquele que fez você... Caramba, cara, isso foi legal para minha vida profissional, pessoal. Mudou, foi um game change para mim. Eu queria que você trouxesse apenas um, cara. Pois é, Ulisses, é uma boa pergunta, porque assim, eu participei de diversos estudos, né? Então, tem estudos não vamos dizer pequenos, né? Mas assim, de determinados sistemas onde a gente tem uma melhoria, né? Então a gente pega ali um sistema de bombeio de água de injeção, de compressor de ar comprimido. Então, assim, esses exemplos, né? Temos alguns que foram quantificados e que deu, né, aquele delta na figura ali de alguns, né, mil, né, barris de perdas evitadas e a quantificação. Mas eu vou te dizer, hoje, né, o trabalho que eu entendo que dá essa sensação, tá, por mais, né, o trabalho mais recente, que é o da estruturação dos processos, tá, aqui no IP, né? Ou seja, que esse trabalho, né, a gente está já no quarto ciclo, né, no terceiro, quarto ano, e a gente já apresentou, né, em alguns eventos também o andamento, e assim, a gente tem evoluído muito para quê? Para perenizar, né, os nossos processos, né, para ter aquele fluxo, né, de processo onde existe a persona engenheiro de confiabilidade, né, com as suas atribuições, com papéis definidos, com os processos, né, tendo os seus gatilhos e ele atuando, né, e a gente ainda armazenando isso de forma sistemática, uma gestão, né, para não vetar isso e né, ser algo corporativo, além das vertentes, né, vamos dizer assim, de cultura. Então, esse trabalho, ele realmente é muito gratificante, né, o que a gente está fazendo, né, aqui no... É o que te faz levantar segunda-feira da cama e trabalhar, né? É o que faz, vou te dizer, né? E aí, assim, a gente acompanhou a confiabilidade na empresa, já existe há muito tempo, né? Ela sempre acompanhou a vanguarda de qualquer inovação, e não foi diferente com a confiabilidade, né? Desde o final da década de 80, anos 90, né, ela sempre buscou, onde não existia capacitação, hoje, né, os cursos de pós que temos hoje aqui no Brasil, e a companhia ela enviou, né, colegas aqui do exterior, né, fizemos seus mestrados, disseminamos, então sempre existiu, porém nunca, né, conseguiu-se, né, que isso fosse perenizado. Sempre foi, né, como tu falaste, nós temos muitos, né, aí espalhados, né, engenheiros que, de uma forma ou de outra, já praticaram, se capacitaram, aplicaram, tiveram esses retornos que tu me perguntou, que mudou, que motivou, mas eles continuam numa rotina de engenharia de manutenção. Não tem nada de errado, lembra, né? Todo faz parte, no espectro mais amplo, as nossas ações de preditiva, de preventiva, a manutenção, o ciclo da manutenção, né? Tudo isso para a gente né, ter menos falhas, fazer a programada, etc. Tem esses esforços no espectro mais amplo. Mas na engenharia de confiabilidade, isso nunca foi, né, um processo perene. E isso a gente está construindo. Isso hoje nós temos. Hoje nós temos, né, coordenadores de confiabilidade, né, em todos os ativos, né, de produção, né, enxergando, respirando,
os dados, né, coletando os dados, a gente qualificando, gerando um banco de dados de confiabilidade, retroalimentando. Isso é muito gratificante, e isso dá resultado, né? E esse resultado, muitas vezes, não é aquele resultado de curto prazo. Então, a gente tem que trabalhar sempre com os dois lados. Esse foi sempre o nosso desafio aqui. O quê? Bom, eu vou ter o meu tempo para fazer a base, né, a estrutura, para a confiabilidade, para a engenharia de confiabilidade, mas eu preciso ter os cases. Eu preciso ter os ganhos, né, os quick wins, como hoje chama, eu preciso ter os ganhos de confiabilidade naqueles anos, né? Então, isso a gente está tendo. E aí, quando acontece, a gente quantifica, apresenta o trabalho, a gente dissemina, e isso vai retroalimentando, né, toda uma cadeia aí para a cultura de confiabilidade. Então, isso é sensacional, né? Pô, que legal, cara, que legal. Pô, eu sou suspeito para falar, cara, porque eu conheço esse projeto que vocês desenvolvem. Realmente, cara, pô, quem tiver a oportunidade de ir no evento e ver o Felipe falar sobre esse projeto, dá aquela inveja boa, você fala, caramba, que projeto gigantesco é esse? Por isso que já estão há quase 4 anos, né, Felipe, desenvolvendo e fazendo as uma jornada, né? Isso. Exatamente. E não é bala de prata. Não é bala de prata. É mais jornada. Eu digo, o que eu acho que foi fantástico. Desculpa, falhou. Não, eu digo o seguinte, né? A minha intenção, né, é quando não precisar ser um projeto, né? Quando o processo já está com vida própria. Então, esse é o nosso alvo, né? O alvo é quando não precisar mais aqui do Felipe Barim e de outros colegas, porque isso a gente não faz sozinho, né? Tem uma liderança grande ali, estou aqui representando, né? Falando um pouquinho, quando isso acontecer, né? Quer dizer que a gente né, vai começar a obter os resultados aí de forma assim, com uma velocidade, né, como a gente não havia ou não teria como fazer essa velocidade alguns anos atrás. Pô, excelente. Pô, Felipe, é sempre um prazer, cara. A gente está vendo aqui, já chegamos a quase 40 minutos batendo um papo. Você vê como é que passa tão rápido. Eu queria que você trouxesse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que vão estar nos vendo, a respeito de, vamos lá, para a gente finalizar com chave de ouro. Qual é a mensagem que você deixaria para essas pessoas que estão conhecendo confiabilidade agora, ou ouviu alguma coisa na empresa, mas não tá participando, ou viu alguma coisa na internet, mas não entendeu muito bem? Queria que você trouxesse uma mensagem para essas pessoas de como que isso pode ser bem benéfico para a vida dela, e como que isso pode trazer resultados não somente profissionais para ela, mas também de pessoal, porque a gente muda de patamar. Eu queria que você trouxesse para essas pessoas, cara, uma mensagem sobre a engenharia de confiabilidade pode transformar a vida delas. Legal, Ulisses. Sou também suspeito aqui para falar, né? Mas assim, eu diria, primeiro ponto, eu gosto de definir a confiabilidade, tá? Existe o termo confiabilidade lá da ISO, né, das normas, que é aquela probabilidade, mas existe o termo mais amplo, que é a confiabilidade como cultura, aquela cultura, né, de evitar falha, a cultura de prevenção, de proatividade. E existe a definição, né, de uma engenharia de confiabilidade, que é um pequeno grupo de pessoas que quer se especializar, que quer estudar, né, o tema e ser um vetor para a cultura de confiabilidade, para esses termos, para a disseminação, né? Porque, assim, a gente muitas vezes confunde, né? Às vezes a gente fala, eu preciso de melhorar minha confiabilidade, eu quero confiabilidade, mas é confiabilidade ou disponibilidade? Será que eu preciso de todas as soluções? Né? Então, isso tudo é um desafio. E a gente não pode esquecer, que nem eu comentei, acho que um recado importante é esse. Não esperar essa bala de prata. Né? A confiabilidade, ela não é a solução, ela é, né, ou única, ela é uma solução, ou seja, ela é meio, ela é suporte, né, à decisão. Tá?
E a gente não pode esquecer do básico, né? Provavelmente, né? Esse foi um dos ensinamentos do Ulisses aqui, vamos fazer o básico bem feito, né? A engenharia de confiabilidade, ela é lá, né? Quem conhece uma pirâmide, né? Tem a base, uma pirâmide, e o topo, vamos dizer, seria aquela gestão de ativos, né? A engenharia de confiabilidade, ela é essa transição, ela está mais para o topo, ela tem as melhores técnicas, as melhores, né, metodologias, mas a gente, com essas metodologias aplicadas, isso a gente vê, é a nossa realidade, muitas vezes, né? Eu posso ter o melhor estudo, mas se eu não tiver meu material chegando, né, com a verificação, com a qualidade, não está no estoque, se não fizer aquela lubrificação, não vai adiantar a confiabilidade. Por isso que, né, a gente, o engenheiro aí de confiabilidade, ele tem que estar envolvido, ele tem que respirar o negócio. Ele sempre tem que estar conectado com o negócio e com os processos, né? Então, assim, eu acho que é leitura, né? O recado aqui, leitura, né? De normas, interpretação, capacitação, né? Entender os conceitos enfim, eu acho que o engenheiro de confiabilidade ele pode ser um diferencial aí nas empresas, né? Então, aproveitar ao máximo o momento que a gente está, né, da cultura de dados, né, onde tem muito fomento, a gente está aí com, né, a transformação digital, a cultura de dados, nos fomentos, os desenvolvimentos, e isso, né, replica, né, num viés aqui para a atuação da confiabilidade, que tem uma das suas bases, né, o dado, né, a informação, os dados de falha, né, dos nossos equipamentos, que é nossa motivação, né? Vamos pensar isso aqui é o nosso ganha-pão, né? É o nosso ganha-pão, né? Então, assim, eu incentivo muito, né, quem quer atuar nessa área. Não é, né, de novo, importante uma análise de perfil. Não deve ser moda, né? Realmente atuar com confiabilidade, como eu falei, muitas vezes é médio prazo, né? Então, a pessoa que hoje está na operação, ela tem uma rotina que ela se realiza diariamente, né? Realizei o meu procedimento, realizei o que eu tinha que fazer, ou na própria manutenção, ou na engenharia de manutenção, enfim, tem muitas entregas. O engenheiro de confiabilidade, a depender, né, ele vai realizar alguns estudos, ele não tem resultados semanais. Como é que foi essa semana? Quantos estudos? Não é conta de alfinete de prego, né? Fábrica de pregos, né? Então, tem um perfil de atuação. Então, conheça a área, né? Faça os cursos, participe aí, conheça quem são aí as pessoas-chave na sua empresa, ou faça os cursos, né? Crie seu network e entenda, né, se esse tema, se essa ciência aqui de engenharia de confiabilidade, né, faz parte aí do seu perfil, e se for, né, com certeza, invista, né, aplique, que vai trazer retorno não só, né, para a empresa, mas também para a carreira, porque existe um mar de oportunidades aí, né, nesse segmento que é muito recente na aplicação aqui, principalmente. Né, eu chamo de oceano azul mesmo, tá, Felipe? Azul. É um oceano azul, cara, é um oceano azul. Eu tenho casos você conhece também, de pessoas, engenheiros de confiabilidade que trabalham em área de seguro, área de plano de saúde, área fábrica de sapato, têxtil, cara, todas as indústrias. Por que essas pessoas trabalham em todas as indústrias? Porque geram resultado. Então, acho que a sua mensagem, a gente não poderia terminar melhor. E, cara, obrigado de verdade, gratidão por... Eu sei da sua agenda, você sabe da minha agenda, é bem complexo. Então, eu sei como é que é difícil estarmos aqui conversando. Cara, muito obrigado por isso, gratidão. Espero, pessoal, se vocês quiserem encontrar o Felipe no LinkedIn, tá lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o LinkedIn do Felipe, perturbem ele lá se quiser saber mais sobre confiabilidade. É um cara extremamente competente, extremamente solícito. Então, mais uma vez, Felipe, obrigado por tudo, pela parceria, pela amizade e por trazer toda a sua bagagem aqui para os nossos ouvintes, os nossos espectadores. Beleza, meu amigo?
Com certeza, Ulisses. Eu que, novamente, eu agradeço. Pô, parabéns aí pela iniciativa. Isso faz diferença, né? Faz diferença, né? Disseminar. É mais um perfil, né? Muitas vezes eu converso, né, contigo, pô, muito legal o teu post, pô, queria também, né, destravar ali a disseminação, né, de conhecimento, mas é isso. Parabéns novamente e agradeço imensamente aí o convite. Né? É uma gratificação ainda mais vindo aí do meu mentor, né? Um dos meus mentores na confiabilidade. Obrigado, meu amigo. Ó, fica com Valeu. Deus. Tudo de bom para você, tá? Obrigado, Ulisses. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.